Antes de sua excisão no 17º Congresso Nacional do Partido Socialista Italiano em Livorno de 15 a 21 de janeiro de 1921, Nicola Bombatti havia proposto para Benito Mussolini, abre aspas, você se joga para a direita, eu me jogo para a esquerda, então estamos certos de que pelo menos um dos dois será capaz de vencer os patrões. Fecha aspas. Por isso, nesse mesmo ano, Bombatti irá fundar o Partido Comunista da Itália em 21 de janeiro, e Mussolini irá fundar o Partido Nacional Fascista em 9 de novembro. Andrea Beati, que foi amiga de Vladimiro Bombatti, filho de Nicola Bombatti, que lhe deu o nome de Vladimiro em homenagem a Vladimir Lenin, até sua morte em 2005, abre aspas. Eu também assisti ao seu funeral. Tínhamos nos conhecido cerca de 10 anos antes nas encostas de Terminiro. Ele era um fã de ski cross country, um membro do clube alpino italiano. Ele havia fundado a Associação Amigos da Groenlândia. Ele me perguntou se eu poderia lhe dar uma carona de volta no carro. Comigo também estavam o Renato Andaloro e aquele grande campeão de caminhada que foi o Abdon Pami. Durante a viagem, pedimos a ele que nos falasse sobre seu pai. Explicou que era muito amigo de Mussolini, porque nasceram a poucos quilômetros um do outro de famílias muito modestas e ambos haviam frequentado o instituto de ensino. Eles travaram muitas batalhas políticas juntos para tentar melhorar as condições dos trabalhadores. Ao perceber que as esperanças revolucionárias dos socialistas eram regularmente frustradas, Bombatti propôs a Mussolini que radicalizasse a luta com uma manobra de pinça contra os patrões. Vamos fazer isso, você vai para a direita e eu para a esquerda. E pouco depois, o primeiro fundou o Partido Comunista da Itália e o segundo o Partido Nacional Fascista. Fecha aspas. Bombatti, como líder do Partido Comunista da Itália, se tornou o inimigo número 1 da burguesia italiana que irá apelidá-lo de Papa Vermelho. Bombatti, como os demais líderes do Partido Comunista da Itália, irá para Moscou para comemorar o 5º aniversário da Revolução Bolchevique em 9 de novembro de 1922 do calendário russo, que coincidiu, talvez não coincidentemente, com o 28 de outubro, quando Mussolini fez sua marcha sobre Roma. Assim, enquanto a alta cúpula do Partido Comunista da Itália estava comemorando o 5º aniversário da Revolução Bolchevique em Moscou, Mussolini conquistou o poder em Roma sem nenhuma resistência vermelha. A ascensão de Mussolini ao poder será comemorada pelos membros do Partido Comunista da Itália, que declaram-se, abre aspas, convencidos de que a ascensão ao poder do fascismo teria encerrado o ciclo da degeneração capitalista e, portanto, apressado os tempos da retomada revolucionária. Fecha aspas. Bombatti foi o primeiro comunista a entrar na Câmara depois que Mussolini chegou ao poder. Ele não foi agredido ou preso como se temia. Desde então, Bombatti, colaborador do jornal Pravda de Lenin, passou a defender um entendimento entre a União Soviética e Itália fascista. Mussolini interveio na Câmara em 16 de novembro de 1922 para declarar que a Itália fascista estava disponível para o reconhecimento internacional da União Soviética. Bombatti, secretário do grupo parlamentar comunista, aconselhado pelo embaixador soviético na Itália Nikolai Ivanovich Yordansky, interveio na Câmara em 30 de novembro de 1923 para propor um tratado econômico ítalo-soviético, desejado pelo Kremlin para romper o isolamento. Em 7 de fevereiro de 1924, a Itália fascista firmou um tratado de comércio e navegação com a União Soviética. Em 2 de setembro de 1933, será feito o Pacto Ítalo-Soviético de Amizade e Não Agressão entre a Itália fascista e a União Soviética. Sobre as leis sociais de Mussolini, Bombatti declarou em 1928 que, abre aspas, cada postulado é um programa socialista. Fecha aspas. Bombatti teve uma longa troca epistolar com Mussolini tentando influenciar em suas políticas econômicas e sociais. O grande historiador do fascismo Renzo de Felice escreveu acerca disto que Bombatti teve o mérito de ter sugerido a Mussolini mais do que uma das medidas adotadas na década de 30. Bombatti, em uma carta sua para Mussolini datada de 1934, sugeriu um programa de autarquia econômica o qual Mussolini irá aplicar. Nessa carta, Bombatti confessou para Mussolini sua, abre aspas, vontade de trabalhar mais no que interessa, no interesse para o triunfo do Estado corporativo. Fecha aspas. A partir das páginas de sua revista La Verità, que tinha o mesmo nome do Pravda, órgão do Partido Comunista da União Soviética, Bombatti travou uma batalha por uma autarquia que fizesse a Itália um país independente com capacidade para enfrentar as potências plutocráticas como os Estados Unidos da América, Inglaterra e França. Por isso, Bombatti, em uma carta sua para Mussolini, irá registrar seu apoio à Segunda Guerra Ítalo-Etíope, não como uma campanha colonial, mas como prelúdio de choque entre as nações proletárias, das quais a Itália fazia parte, e as nações burguesas, que irremediavelmente virá, abre aspas, a revolução global que restabelecerá o equilíbrio mundial. Fecha aspas. Para Bombatti, a vitória da Itália na Segunda Guerra Ítalo-Etíope era uma abre aspas, típica e indiscutível conquista proletária. Fecha aspas, destinada a derrotar as potências capitalistas e cuja experiência, abre aspas, tem de ser assumida como uma data fundamental para a redenção dos povos de cor, mesmo que sobre a opressão mais terrível do capitalismo. Fecha aspas. Em 29 de setembro de 1935, o padre Pietro da Venturi veio a Mussolini implorar-lhe que não entrasse em guerra contra a Etiópia para não colocar a Itália em condição de pecado mortal.
Imóvel, Mussolini respondeu que as democracias estavam determinadas a desferir um golpe fatal no fascismo. Na República Social Italiana, Bombatti se torna assistente pessoal e confidente de Mussolini. Ele escreve para Mussolini em 11 de outubro de 1943, abre aspas, estou hoje mais do que nunca totalmente convosco. A vil traição do rei de Badoglio trouxe de forma completa a ruína e a desonra sobre a Itália, mas libertou-vos dos compromissos pluto-monárquicos de 1922. Hoje o caminho é claro e por aquilo que vejo só uma pessoa só pode voltar-se para o apoio ao socialismo. Antes de mais, a vitória militar. Mas para assegurar a vitória vós deveis assegurar o apoio das massas proletárias. Como? Com feitos decisivos e radicais no setor sindicalista econômico produtivo. Sempre ao vosso dispor, com uma grande estima que dura 30 anos. Fecha aspas. O Congresso do Partido Republicano Fascista em Verona foi realizado de 14 a 15 de novembro de 1945. No Castelvecchio em Verona, se lançou os 18 pontos da Carta de Verona. Os pontos mais revolucionários da Carta de Verona foram feitos por Bombatti, mas com aprovação de Mussolini. Porém, o trinômio Itália, República, Socialização havia sido idealizado por Mussolini antes mesmo do Congresso de Verona. Perante um grupo de velhos veteranos fascistas de Milão, Mussolini lança sua proclamação que embasaria a sua república fascista, onde ele declara, abre aspas, alguns ainda nos perguntam, o que querem vocês? Nos respondemos com 3 palavras que sumarizam o nosso inteiro programa. Aqui estão elas, Itália, República, Socialização. Socialização não é mais do que a implantação de um socialismo italiano, humano, nosso e possível, e eu digo nosso, já que ele constitui a única fundação da economia, afastando as alavancagens mecânicas, não existentes na natureza e impossíveis na história. Fecha aspas. Em 12 de fevereiro de 1944 foi aprovado o Decreto-Lei de Socialização que define a possibilidade, para as empresas que extraem matéria-prima, produzem energia ou se dedicam a outros setores importantes para a independência do Estado, de serem adquiridas por este. Conselhos de gestão para decidir sobre a organização da produção e distribuição dos lucros. Conselhos de administração compostos por representantes de acionistas e empregados. Responsabilidade pessoal dos gerentes de negócios para com o Estado. Novas regras sobre a nomeação de sindicalistas, comissários do governo e sobre as tarefas de um novo órgão público, o Instituto de Gestão de Fundos. Bombatti atribuiu para si o projeto de socialização muito publicitado pelo fascismo republicano e aprovado com a denominação de socialização fascista. Já na política externa da República Social Italiana, Bombatti irá convencer Mussolini que um acordo de paz com a União Soviética tem que ser feito para continuar a guerra contra a plutocracia anglo-saxônica, ressuscitando o eixo Roma-Berlim-Moscou dos pensadores geopolíticos da década de 20. Essa proposta será aceita por Mussolini, que escreverá vários artigos na imprensa fascista republicana a respeito disso. Por isso, em 1944, Mussolini exortou Hitler a se concentrar em destruir a Grã-Bretanha em vez da União Soviética, já que Mussolini afirmou que foi a Grã-Bretanha que transformou o conflito em uma guerra mundial e que o Império Britânico deveria ser destruído para que a paz viesse na Europa. Bombatti na República Social Italiana tentou reabrir o caso Matteotti para demonstrar que aquele crime foi colocado entre Mussolini e o socialismo para evitar a reaproximação. Mussolini confidenciou para Carlo Silvestre, abre aspas, o maior drama da minha vida ocorreu quando não tive mais forças para apelar à colaboração dos socialistas e repelir o ataque dos falsos corporativos. Eles realmente agiram como promotores do capitalismo. Tudo o que aconteceu então foi a consequência do cadáver de Matteotti, que em 10 de junho de 1924 foi jogado entre mim e os socialistas para impedir aquele encontro que teria dado um rumo completamente diferente aos socialistas. Fecha aspas. Mussolini, aconselhado por Bombatti, propôs entregar o poder da República Social Italiana para os socialistas do Comitê da Libertação Nacional Italiano ao invés dos líderes da direita do sul da Itália. Na noite de 22 de abril de 1945, Mussolini se encontra com Silvestre para lhe dar uma declaração para o Comitê Executivo do Partido Socialista Italiano da Unidade Proletária, na qual se propunha que o Partido Socialista Italiano da Unidade Proletária, em acordo tácito com o Partido Comunista Italiano, assumisse o poder na República Social Italiana. Nessa carta que Mussolini entregou para Silvestre estava escrito, abre aspas, como a sucessão está aberta em consequência da invasão anglo-americana, Mussolini deseja entregar a República Social aos republicanos e não aos monarquistas, a socialização e todo o resto aos socialistas e não aos burgueses. Fecha aspas. Essa mensagem será recebida por Sandro Pertini e Ricardo Lombardi, que irão destruí-la.